Bom dia, igreja. Graça e paz. Sejam bem-vindos novamente a essa terra de adoração. Eu gostaria que você se colocasse em pé, abrisse a palavra de Deus no Salmo 139. Nós vamos ler apenas um versículo. Salmo 139, versículo 16. Todos acharam? Salmo 39, versículo 16 diz assim: Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, nós estamos na tua presença, Senhor. Ó Pai, quantas coisas nós pudemos glorificar o teu nome hoje, Pai. Quantos testemunhos lindos, Senhor, abençoados, Senhor Jesus. Em todas as áreas nós podemos ver milagres no meio da nossa igreja, Senhor. Milagres de cura, milagres financeiros, milagres de relacionamentos, restaurações. Senhor, que o Senhor continue falando conosco agora através desta palavra, Pai. Porque sabemos que o Senhor é um Deus que vê todas as coisas, Senhor. Que o Senhor continue olhando para nós. Fale ao nosso coração agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Eu quero começar te lembrando dessa verdade. Deus nos vê. Ele nos vê o tempo todo. Esse versículo aqui que nós lemos, ele diz que Deus nos viu a substância ainda informe. Ou seja, quando nós éramos apenas um embriãozinho no ventre das nossas mães, Ele nos via. Na verdade, nós sabemos que Deus, Ele é eterno, né? Então, nós sabemos que Ele nos viu muito antes de nós existirmos. Ele nos viu lá na eternidade passada e Ele sabia como seria cada um de nós. Quem e como seria cada um de nós. Saber isso, saber que Deus te vê, te conforta? Conforta você? A mim conforta muito saber dessa verdade. Porque o ver de Deus, ele é diferente do nosso ver. Quantas vezes nós vemos, né, pessoas passando por situações difíceis, e até nós nos compadecemos delas, mas nós não fazemos nada. E não é que nós não fazemos porque nós não queremos fazer, por desprezo, por descaso com as pessoas, mas porque nós não temos poder, nós nos sentimos impotentes diante de determinadas situações. A gente vê tragédias, a gente vê injustiça e a gente não pode fazer nada, a gente não tem esse poder. Mas Deus tem, e Ele pode. Amém? Você viu que uma oração nossa pode interferir no Brasil e em todos os lugares que nós por onde nós orarmos. Deus vê e Ele pode fazer, porque Ele pode todas as coisas. Amém? Às vezes pode parecer que Ele não está vendo. Às vezes alguém pode questionar, nossa, mas Deus não está vendo tal situação, tal pessoa passando por tal coisa? Será que Deus não está vendo? Ele está, queridos. Pode ficar tranquilo que Ele está vendo tudo. Você se lembra quando Deus viu Agar? Lá em Gênesis 16, do 1 ao 14, quando Sara, esposa de Abraão, por não ter filhos, teve a brilhante ideia, né, de oferecer a Agar, que era a escrava deles, né, a serva egípcia dele, para que Abraão tomasse ela e tivessem um descendente. E realmente Agar concebeu. Só que aí a história começa a ficar um pouquinho pior, né? Só para resumir, Sara se sentiu inferior a Agar e humilhou Agar, expulsou ela dali. Agar, humilhada, grávida, ela fugiu da presença de Sara. E sabe quem viu tudo isso? Deus, o Senhor. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor começou a falar com Agar, quando ela estava lá no deserto, junto a um poço, né? E no versículo 13 do capítulo 16 de Gênesis, diz assim: Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava.
tu és Deus que vê. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele lugar foi chamado, né, de Ber-lai-roi, o Deus que me vê. El-roi é o Deus que me vê. E Ele vê e Ele age. Amém? Deus viu o sofrimento do povo hebreu no deserto, lá em Êxodo 3, do 1 ao 9, quando o anjo do Senhor começou a falar com Moisés, no meio da sarça ardente, e o Senhor viu o sofrimento. O versículo 7 de Êxodo 3, diz que o Senhor diz, certamente vi a aflição do meu povo. E aí no versículo 9, o Senhor diz, né, ouvi o clamor de Israel, chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. O Senhor vê tudo, e Ele interfere. Amém? Tem muitas outras passagens na Bíblia que nós vemos o Senhor vendo e interferindo. E assim como Ele viu todas essas pessoas que a Bíblia nos mostra, Ele me vê. E Ele vê você. Ele vê cada um de vocês. O seu sofrimento, a sua luta, eles não passam despercebidos aos olhos dEle. Ele vê, Ele interfere, Ele socorre, Ele nos carrega nos braços, Ele nos livra do mal, Ele nos salva, Ele vê tudo. Ele vê quando nós estamos nos sentindo sozinhos, desamparados, sem ter com quem nos abrir, com quem conversar. Ele vê e Ele enviou o Espírito Santo, que está em nós e não nos deixa sozinho, nunca nos abandona, amém? E Deus também vê aquilo que ninguém vê. Sabe aquela decepção que só você sabe? Aquela injustiça que você sofreu e ninguém viu? Ele viu. Ou aquela boa obra que você fez e ninguém viu, mas Deus viu. E Ele honra os seus filhos aqui nesta vida e Ele dá galardões lá na vida eterna. E queridos, ser visto por Deus, receber de Deus é muito melhor do que receber dos homens. Amém? Mas Deus também vê quando nós estamos escondendo alguma coisa errada, achando que ninguém está vendo. Sabe aqueles pecados ocultos aos olhos dos homens? Aquelas mentiras, as pessoas podem não ver, mas Ele vê. E Ele interfere nessas coisas também. Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E Hebreus aperta um pouquinho mais a gente, porque diz assim, Hebreus capítulo 4, versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Amém? Um dia todos nós, fala para quem está do seu lado, você, todos nós teremos que prestar contas de tudo que nós fizemos aqui. Porque Ele está vendo. Quem está perto da gente pode não ver e nunca nem ficar sabendo, mas Ele vê. Tem uma solução para isso, tá? Que é o arrependimento. Mas nós vamos falar dele mais daqui a pouco. Deus está vendo tudo. Mas agora, igreja, eu quero saber do nosso lado. Porque a pergunta que eu gostaria de fazer hoje, diante da certeza que Deus nos vê, você está vendo a Deus? Deus nos vê. E quando Ele nos vê, Ele faz tudo isso que nós acabamos de falar. Ele nos salva, Ele nos cura, Ele nos protege, Ele nos liberta. E quando nós vemos a Deus? Qual é a consequência de nós vermos a Deus? Qual que é a reação que eu tenho quando eu vejo a Deus? Nós temos vivido aqui como igreja, né, tempos de, glória a Deus, buscarmos mais e mais a presença de Deus com intensidade, né? Será que nós estamos vendo Ele?
Eu não estou falando aqui, vocês entendem, amém? Quando eu falo de ver a Deus, eu não estou falando que nós vamos ver Ele fisicamente, visivelmente, amém? Mas nós podemos ver Deus de várias maneiras. Jó, no capítulo 42, versículo 5, ele disse, acho que é uma das frases mais conhecidas do livro de Jó, ele disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó, ele sempre foi temente a Deus, mas ele teve experiências intensas com Deus por meio do sofrimento. E isso fez ele não somente ouvir, conhecer Deus de ouvir dizer, mas de ver a Deus. E nós podemos ver a Deus o tempo todo, quando nós reconhecemos quem Ele é. Jesus é Deus, amém? Jesus é Deus. E nós vemos a Deus quando nós vemos as suas bênçãos nas nossas vidas. Nós vemos a Deus quando nós vemos o seu poder que opera em nós. Nós vemos a Deus quando nós vemos os livramentos que Ele nos dá. Quando nós vemos a sua graça salvadora que nos deu vida, que nos tirou da condenação do pecado, que nos tirou do império das trevas, através do sacrifício de Jesus. Nós vemos a Deus quando nós vemos a sua misericórdia, que não derrama sobre nós aquela consequência que a gente merecia pelo nosso pecado. Quando nós vemos todas essas coisas, nós vemos a Deus. Amém? E nós temos que ter uma reação diante de tudo isso, diante de quem Ele é e de tudo que Ele fez e faz por nós. Amém? Qual é a sua reação quando você vê a Deus? Quando a gente vê a Deus, algumas atitudes acontecem na nossa vida, ou precisam acontecer. Amém? E a primeira atitude de quando nós vemos a Deus, que deve acontecer na nossa vida, é a adoração. Amém? Nós adoramos, queridos, quando nós vemos Ele, nós temos que adorar. Adorar por quem Ele é, reconhecendo a sua grandeza, a sua soberania. Que momento nós tivemos aqui? Todos os cultos nós temos esse momento de adorar, que é importantíssimo, que nos leva à presença de Deus, que traz revelações, que traz a manifestação dEle, que traz milagres. Mas adorar não são só esses momentos, que, como eu disse, são importantíssimos. Mas nós temos que adorar a Deus na nossa vida. Adoração é um estado de vida. É uma entrega total da nossa vida a Ele, todos os dias. Quando estão vendo e quando ninguém está vendo, porque Ele está vendo. Amém? É ter uma vida consagrada a Deus. É ser santo em todo o tempo. Quando eu estou no meio da igreja, quando eu estou lá fora, quando eu estou sozinho. Porque ninguém está vendo eu ser santo quando eu estou sozinho. Mas Deus está vendo. Isso é a adoração. Amém? Adorar nos leva a sermos submissos a Ele. Nos leva a termos atitudes de obediência, de reverência a Deus, porque Ele é o único digno de ser adorado. Amém? E quando nós adoramos, nós buscamos cada vez mais estar na presença dEle. Nós queremos ver Ele cada vez mais. E isto gera milagres nas nossas vidas. Porque Ele se faz presente quando a gente adora e busca. E quando Ele está presente, o sobrenatural acontece. Os milagres acontecem. Você percebe que isso é um ciclo? Eu vejo a Deus e eu adoro Ele. E quando eu adoro, Ele se revela, Ele se mostra mais e mais para mim. Amém? E os milagres acontecem. Mas quando nós não vemos a Deus, não reconhecendo quem Ele é, a gente deixa de adorar Ele. E aí a gente passa a viver no raso, no natural, na mediocridade. Amém? Eu, Elaine, adoro a Deus por quem Ele é. Eu adoro a Deus porque Ele entregou Jesus para morrer no meu lugar. Eu vi tudo que Ele fez por mim.
Eu vi o tanto que eu fui perdoada. Como eu posso não adorá-lo? Como nós podemos não ter uma vida de entrega total, uma vida de adoração, uma vida de rendição a Ele, sabendo tudo que Ele fez por nós, por mim, por você também, amém? Não tem como ver a Deus e não adorar Ele. Quando Jesus nasceu, diz lá em Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2, que os magos, né, aqueles que olhavam as estrelas, eles viram aquela estrela que sinalizava o nascimento de Jesus. E eles queriam encontrar Jesus para adorar. E aí no versículo 2, né, fala que eles perguntam, né, onde está o recém-nascido, o rei dos judeus, porque nós vimos a sua estrela no Oriente, viemos para adorá-lo. E aí no versículo 11 de Mateus 2, diz que eles entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. E o que eles fizeram? Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Eles adoraram a Deus com presentes, com ofertas. Eles tiveram atitudes de adoração. Isso é adorar a Deus. Amém? Já em Isaías capítulo 6, nós vemos Isaías tendo uma visão profética de Jesus. O versículo 1, Isaías diz assim, do capítulo 6, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. E Isaías vai contando a visão que ele teve, dos serafins, dos anjos clamando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Só que depois da visão, Isaías se achou indigno por ter visto tudo isso, por ele ter lábios impuros. Só que aí ele foi tocado nos lábios, e o seu pecado foi perdoado. E ele ouviu o chamado de Deus. E aí sabe o que Isaías disse? Eis-me aqui, envia-me a mim. Isso também é adoração. Dizer sim ao chamado de Deus é adorar a Deus. Amém? Eu te vi, Senhor, eu já fui perdoado. Eu sei do chamado que o Senhor tem para mim. Eis-me aqui. Me envia. Talvez você não saiba exatamente qual é o chamado ministerial, qual é o seu ministério, qual é o chamado que Deus tem para você. Mas saiba que todos nós, cristãos, nós temos um chamado em comum. Ir e pregar o evangelho, fazer discípulos. Isso é chamado para todos nós. Se aceitou Jesus, você está dentro desse chamado. Amém? Por quê? Viver o evangelho, pregar com a nossa vida de adoração. Talvez você não tenha sido chamado para vir pregar num púlpito, ou bater de casa em casa, pregando a palavra, mas com a sua vida de adoração, você vai levar o nome do Senhor, você vai ser usado pelo Senhor. Esse é um chamado nosso. Você está disposto a adorar a Deus, dizendo sim para o chamado que Ele tem para você? Amém? O chamado é individual. Nós precisamos dizer sim. Dizer, eu te adoro, Senhor. Eis-me aqui. Me usa. Amém? Se nós vemos tudo isso que Deus fez por nós e não adorarmos, nós temos que repensar a nossa vida cristã. Nós temos que analisar a nossa fé. E se alguém não estiver vendo tudo isso, veja. Porque é a melhor coisa que nós podemos ver. Leia a Bíblia. Na Bíblia nós vemos a Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia tem as palavras de vida eterna. Amém? Na Bíblia nós vemos a Deus. Pergunta para quem está do seu lado, você está vendo a Deus? Amém. Tem uma segunda atitude, além da adoração,
que é gerada em nós quando nós vemos a Deus. E essa atitude é a gratidão. Ver a Deus nos faz sermos gratos. Nós agradecemos pelos livramentos, nós agradecemos pelas bênçãos, pelas vitórias, nós agradecemos pelo alimento, nós agradecemos até pelas lutas. Quando nós vemos a Deus, a gente tem que passar a ter uma vida de gratidão a Ele. Por toda a sua graça, quer dizer, por todo o favor não merecido, que embora nós não merecêssemos, Ele derramou sobre nós. Inclusive pela maior graça, que é a salvação. Amém? Mas também pelos cuidados diários que Ele tem às nossas vidas. Porque nós podemos ver Deus nas grandes coisas e nas pequenas coisas também. E nós temos que ser gratos por todas elas, o tempo todo. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Você tem dado graças a Deus? Graças a Deus? Eu busco ter grata a Ele o tempo todo. Eu já vi Ele me socorrendo em muitos momentos. Eu perdi minha mãe com 25 anos, num momento que eu precisava muito dela. E eu vi Deus me consolando. E eu agradeci a Ele. Depois eu perdi meu pai, por um câncer muito agressivo. Mas eu vi o cuidado de Deus, tanto com ele, quanto comigo. E eu agradeci a Deus por tudo que Ele cuidou. Depois eu vi o cuidado de Deus com a minha própria vida, quando eu tive um câncer. E eu vi como Ele cuidou de mim e me curou. Eu agradeço a Ele. Mas eu também agradeço a Ele pelas pequenas coisas. Uma tarde de dezembro que eu estava trabalhando em casa, porque eu trabalho da minha casa a maioria dos dias, e me deu uma vontade de comer um panetone. Gente, eu não sei se vocês têm essas vontades assim, né? Eu sempre tenho vontades de coisas de comer, né? E aí eu estava com vontade de comer panetone, mas naquela hora eu não tinha, e eu não podia sair, porque eu estava trabalhando. Daí uns minutos, mas muito pouco tempo depois que eu tive esse desejo, o meu filho mais velho chegou em casa com uma cesta do trabalho dele, ele faz estágio, né? Ele tinha acabado de começar, fazia 4 meses, eu acho que ele estava fazendo estágio. Eu nunca nem imaginava que ele ia ganhar uma cesta. E aí ele chegou naquele dia, naquela hora com a cesta, nós abrimos a cesta e tinha um panetone. É uma coisa simples, né, amados? É algo muito pequeno. Eu podia pegar meu carro mais tarde e ir lá comprar, ou no dia seguinte, mas eu tive vontade naquela hora, e Deus me deu aquela hora. E eu agradeci a Ele. Deus às vezes mima a gente, né? E eu agradeci muito a Ele. Nas grandes e nas pequenas coisas. Naquilo que aparece, todo mundo vê. E naquilo que só você vê, nós temos que ser gratos. Amém? Volte e agradeça a Deus pelos milagres, sejam eles grandes ou pequenos. Daqueles 10 leprosos que foram curados, lá em Lucas 17, do 11 ao 9, só um voltou para agradecer, o leproso samaritano. Que nós sejamos como esse um. Independentemente do que nós recebermos, que a gente volte e agradeça, que a gente seja grato. Não seja ingrato. Não seja aqueles que não conseguem ver os milagres, que não conseguem ver as bênçãos, mas que só enxergam as dificuldades, os problemas. Lá em João 5, eu estou só citando os textos, tá? Não sei se está aparecendo aí, mas não precisa abrir, para a gente ganhar tempo. Em João 5, a partir do versículo 1, tem a história da cura do paralítico, que o Senhor Jesus curou, e era um sábado. Sábado, você sabe que é o dia que o judeu, pela lei, né, não pode fazer absolutamente nada, né? E o Senhor Jesus curou no sábado. E os fariseus, de tão religiosos, eles não viram a cura.
mas eles viram o paralítico carregando o leito no sábado. Eles não viram a cura, mas viram que Jesus fez aquilo no sábado. Quantos de nós, agora você abre os ouvidos, quantos de nós só olhamos o sábado e não vemos o milagre? Só olhamos o lado ruim das coisas, para poder criticar, para poder reclamar, e não vemos e não reconhecemos os milagres para nós agradecermos. Deus opera o tempo todo, amados. O tempo todo. Nós estamos sendo gratos? Se nós estivermos vendo a Deus, nós temos que ser gratos. Amém? Pergunta agora, não para o seu irmão, pergunta para você mesmo. Eu estou sendo grato? Eu estou vendo a Deus? Tem uma terceira e última atitude que eu quero falar para vocês, que é gerada em nós quando nós vemos a Deus, que é a transformação. Deus nos faz diferentes. Ver a Deus nos faz sermos pessoas diferentes. Quando nós vemos a Deus, nós nos arrependemos, nós abandonamos os pecados. Ser transformado exige confissão de pecado, exige arrependimento. Lembra que eu falei lá no começo que nós vamos prestar contas de tudo que nós fizemos? Então, nós precisamos nos arrepender e nós precisamos confessar os nossos pecados. E aqui nós temos um ciclo também, porque a Bíblia diz em Hebreus 12:14, para seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então eu vejo a Deus e eu sou transformado. E aí eu me santifico. E quanto mais eu me santifico, mais eu vejo Ele. Amém? E o Espírito Santo que vive em nós, Ele nos ajuda nesse processo de santificação. Ele nos mostra o pecado, nos faz reconhecer quando nós estamos errando. Amém? Queridos, se nós vemos a Deus e não formos transformados, tem algo de errado na nossa vida cristã. Eu falei isso também sobre a adoração, né? Porque se a pessoa vê a Deus e ela não é transformada, ela precisa buscar mais. Ela precisa ver mais. Não tem como ver Deus e permanecer igual. Amém? O apóstolo Paulo, antes de conhecer Jesus, ele era um perseguidor de cristãos. Quando ele viu a luz do Senhor e ouviu a voz lá no caminho de Damasco, ele foi totalmente transformado. E ele se tornou, de um perseguidor da igreja, ele se tornou o maior dos apóstolos, o apóstolo dos gentios. Moisés, ele viu a glória do Senhor lá na sarça ardente, ele viu no Monte Sinai, e ele foi transformado. De um fugitivo do Egito que ele se tornou o libertador do povo. Um líder. Os olhos. Eu quero orar por nós, mas eu quero que você faça a sua oração. Porque você está vendo a Deus. E antes de nós fazermos essa oração, continue com os olhos fechados. Eu quero dizer que nós vemos a Deus quando nós conhecemos Jesus. João 1,18 diz, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que é Jesus, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Jesus nos revela o Pai. Ele é o próprio Deus. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Jesus é o Salvador. Ele é o Senhor. Você já entregou a sua vida para Jesus? Para ver a Deus, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Crer nele. E aí nós nos tornamos filhos de Deus, quando nós cremos em Jesus. E isso é muito simples de fazer. Você precisa fazer uma oração, dizendo que você crê em Jesus e entrega a sua vida a Ele. Fique todos com os olhos fechados e eu gostaria de perguntar se tem alguém aqui que nunca fez essa oração, entregando a vida a Jesus. Se você nunca fez essa oração, eu quero te ajudar.
Eu vou orar e você e toda a igreja vai repetir depois de mim. Mas Deus vai estar vendo que você fez essa oração pela primeira vez. Alguém gostaria de fazer essa oração? Só levante a sua mão. Só eu estou com os olhos abertos aqui. Eu estou vendo e o Senhor também. Alguém gostaria de fazer essa oração pela primeira vez? Levante a sua mão para nós orarmos juntos. Se todos tiverem certeza que já tem o Senhor Jesus, que já está vendo Ele, nós vamos continuar orando para encerrar. Amém? Todos têm certeza? Então vamos orar juntos agora. Agora eu quero que você faça a sua oração. Tenha o seu momento agora de adoração a Deus, de gratidão e de busca de transformação. Se for preciso você confessar algum pecado, seja qual for o pecado, que o Senhor te trouxe à mente agora, que você se lembrou, Senhor, eu fui ingrata, Senhor, eu preciso mudar nisso, Tenha o seu momento com Deus agora. Clame a Ele, adore a Deus, porque Ele nos viu, a substância ainda informe. Antes de nós existirmos, Ele já nos viu. Adore a Deus. Agradeça, porque no seu livro, no livro de Deus, foram escritos todos os nossos dias. Então nós podemos ter certeza que Ele tem o controle de todas as coisas nas nossas vidas. Ele não tem prazer nas coisas ruins que acontecem conosco. Ele não se alegra, e não foi Ele que quis. Mas Ele conhece o que está acontecendo, Ele vê o que está acontecendo e Ele interfere. Clame a Ele agora e agradeça por tudo. E seja transformado de glória em glória, porque em Jesus nós somos nova criatura. Amém? Senhor, eu quero te agradecer pela vida dos teus filhos que estão aqui. Senhor, que eles possam ter recebido essa palavra no coração deles. Que eles tenham certeza que o Senhor vê todas as coisas, Pai. E que quando eles veem o Senhor, veem os teus cuidados, veem a tua salvação, veem o teu milagre, Senhor Jesus. Veem o Senhor socorrendo eles no meio das lutas, carregando eles no colo no meio da dor, enxugando a lágrima deles no meio do sofrimento. Eles possam te adorar, porque o Senhor nunca abandona os seus filhos. O Senhor está conosco. O Senhor cuida de nós. Que eles sejam gratos, Senhor, por cada suprimento que eles recebem, pelo emprego, pela saúde, pela família, pela restauração dos relacionamentos. Talvez ainda não tenha acontecido, mas que eles creiam pela fé nas tuas promessas, na tua palavra, e que sejam transformados, que busquemos cada dia mais. Eu me incluo nisso, Senhor, ser cada dia mais parecido com o Senhor. Nós temos coisas para mudar, até o final das nossas vidas, nós vamos ter coisas para mudar em nós, mas nós não podemos desistir, nós não podemos retroceder. Enche-nos, Senhor, da tua presença santa, Pai. Recebe a nossa adoração, recebe a nossa vida de adoração. Quando estamos aqui juntos adorando, quando estamos no nosso secreto adorando, quando estamos vivendo, testemunhando a tua palavra. Olha para nós, Senhor, eu sei que o Senhor está nos vendo. Abençoe aqueles que estão passando por lutas nesta manhã, aqueles que estão aqui, mas ainda estão com seus corações partidos por alguma situação. Consola, Senhor, sustenta, Pai. O Senhor é Deus que vê e o Senhor age. Obrigada, Senhor. Obrigada pelas nossas vidas, obrigada pela vida dos teus filhos. Eu peço que o Senhor nos guarde no dia de hoje, na semana que nós vamos começar. O Senhor continue falando conosco, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre nós. E a comunhão do Espírito Santo esteja em nós, Igreja do Senhor Jesus.
E a bênção de Deus, Pai, nos cubra e nos fortaleça para termos uma semana de vitórias, em nome de Jesus. E vem do Senhor em todo tempo, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus, queridos, que o Senhor te abençoe. Pode se colocar em pé, que o Senhor continue falando com você. Eu já dei a bênção do Senhor sobre a sua vida, mas continuo declarando que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Se fortaleça no Senhor, na palavra de Deus, veja o Senhor. Leia a Bíblia e veja o Senhor, ore, adore e veja o Senhor, amém? Vai em paz, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Se você precisar de oração, nós estaremos aqui na frente para orar por você, amém? Deus abençoe.